monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para a sua rede. Ligue para 3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Vem aí, vem aí, vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da Rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas para falar dessa que talvez depois do futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros, de norte a sul, que são os automóveis, em um bate-papo informal, mas com muita informação. E nessa noite temos aqui Márcio Pavanelli Fortunato. Márcio, boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tem Paulo Medeiros também. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alfredo. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Tem Black Novembro na Toyolex, onde tem Yaris SD automático a partir de R$ 92.990, com acessórios e emplacamentos inclusos. Conta ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Basta você ligar lá no 3621 4006. 3621 4006 e conquiste o carro dos seus sonhos. Toyota é Toyolex. Agora, para você que está à procura do seu carro novo, com o consórcio Toyota ficou mais simples e rápido. E tem mais, hein? Essa semana estamos tendo a Black Week do consórcio Toyota. De 21 a 26 de novembro você terá 20% de desconto na taxa de administração e na compra do seu Toyota ainda leva 2% de cashback para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo sem alterar o valor do seu crédito. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, ou você pode mandar um WhatsApp no 981 18 03 90. 981 18 03 90. E tem uma novidade, finalmente chegaram a Manaus as melhores motos elétricas do mundo, as motos de alta performance da Harley e as ideais para a mobilidade urbana da IADEA, todas 100% elétricas. Faça uma simulação pelo 3199-9007, 3199-9007. Você pode encontrar uma lá na Manaus Motos, na rua Major Gabriel, no número 1000, ou lá no Rodo, também tem um porto. Tem um stand da Manaus Motos, que aí você vai encontrar tanto as motos da Harley ou da IADEA no porto de Manaus. Márcio, para a gente começar nosso bate-papo, imagina, tu, pelo que a gente já conversou um pouco, tu começou a tua carreira lá em 2002, não é isso? Isso, comecei em 2002 no kart, aqui na Vila Olímpica. Começou em 2002 no kart, aqui em Manaus, na Vila Olímpica. E aí, como é que foi esse início? Como é que foi que tu iniciou correndo de kart em Manaus? Bom, na verdade, né, como a gente já comentou no programa anterior, nós começamos em 2002 apenas com uma aventura, né? Meu pai comprou um carro para me presentear. Chegamos lá na Vila Olímpica, não consegui andar nesse carro e no mesmo dia estava rolando lá um treinozinho de kart que eu nem conhecia o que era kart ainda, né? E a partir daquele momento me interessei muito pelo esporte, aperriei, enchi o saco do meu pai até ele comprar um kart para mim. E ele comprou e com 3 meses de treino a gente já andava no ritmo da galera que já andava há bastante tempo lá na vila, né? Então, assim, não foi algo que tu chegou lá e já foi atrás de correr kart, né? Tu, como tu falou, comprou um carro, viu lá a situação... Isso. Aí encheu o saco do teu pai, ele comprou um kart e aí, foi atrás. Exatamente, e aí que a gente embarcou nessa jornada aí do automobilismo, né? Começou, deu pontapé no automobilismo. Mas em 2002 tu já ganhou um campeonato júnior, né? A gente começou logo no início do ano 2002, né? E nesse ano mesmo eu já comecei a competir. Aí teve o campeonato amazonense, tinha acabado de começar, eu participei já das etapas e fui me desenvolvendo e acabei sendo campeão já no ano de estreia. Tu lembra quantas pessoas tinham, concorrentes tu tinha na tua categoria? Na verdade tinham 9 a 12 pilotos, né? Mas o grid menor foram com 9 pilotos.
Caramba, naquela época tinha isso tudo de piloto, né? Era isso bem... na categoria júnior, né? Isso só na júnior, né? Aí tinha a categoria novato, tinha graduados, né? O nosso kart era 20 anos bem... atrás. Isso, nosso kart era bem movimentado. Tá bem mais movimentado do que hoje. Se tu pensar assim, por exemplo, o Pisonia, se eu não me engano, ele entrou na Fórmula 1 em 2000, né? Então tava... Naquela época ali, o pessoal tava bem empolgado, né? O automobilismo local tava em ascensão, né? Total. Querendo ou não, você olha ali uma pessoa do seu estado, da sua região, a empolgação vai lá. Eu adorava, mano. Botava o F1 2000 no computador e tava Antônio Pisonia. Eu corria de Jaguar no tempo. Cara, tu começou já com o pé direito, hein? Nossa carreira, graças a Deus, até o momento que a gente parou, ela foi bastante vitoriosa, né? No ano seguinte, 2003, nós fomos campeão amazonense novamente, né? E em 2004 começamos a fazer treinos já fora de Manaus, fomos para o maior cenário do kartismo nacional, que é São Paulo, né? Todos os grandes pilotos que saíram do Brasil, do país, tiveram que passar por lá. Por São Paulo mesmo. Passar por São Paulo. E já durante os treinos nós nos destacamos bastante, né? Diante do pessoal que já andava, tinha muita gente forte que já andava, muita gente que despontou no automobilismo também. Lembra assim de alguém assim dessa época aí? Cara, que despontou no automobilismo? Tem o Luiz Razia, que andou bastante na Europa, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar de Fórmula Renault, ele corria com a gente. Tem um outro que corre atual agora, o Lucas Forest, que anda de Stock Car. Tem o outro rapaz que eu esqueci o nome dele também, que fez uma boa carreira tá fazendo uma boa carreira nos Estados Unidos também, tá andando de NASCAR lá agora, né? Andou na Indy Light também. Cara, e tu foi campeão, né? No campeão paulista de kart. Conta esse feito aí. Que o amazonense saiu daqui e competiu um campeonato. Em 2005 eu fui campeão paulista de kart, né? 2006 nós fomos vice. E, cara, uma experiência, assim, fora do comum, né? Porque nós não tínhamos, assim, o prestígio de andar como a galera lá anda. Ou, no caso de um campeonato local. Você chega lá, final de semana eu vou treinar para corrida que vai ser daqui a 2 meses. Não, nós chegávamos lá na quarta-feira. Já pro final de semana. Fazer o treino da quinta, que eram 3 treinos de 30 minutos. Né? Sexta-feira, mais 2 treinos de 20 minutos. Aí sábado já classificação e corrida. Ou seja, nós treinávamos menos de 3 horas antes da corrida. Chegava lá, via a pista, via as condições. Chegava, tinha que se adaptar à pista, se adaptar ao setup do carro, fazer todo o estudo ali de motor, passar motor, carburador, eixo, né? E eu lembro que a gente, dependendo da pista, mudava muito o setup do carro. E a nossa equipe também era fantástica, né? O Vicente foi um dos preparadores que preparou vários pilotos daqui do Amazonas, inclusive o Antônio, o Pisonia. E nós trocávamos ali, passávamos 3 eixos num treino de 30 minutos. 3 eixos em um carburador às vezes, ou 2 motores. E era assim, coisa fora do comum para chegar no dia da corrida e era um esforço, dar o máximo. Era um esforço, tinha que fazer tudo rápido. Exato. Né? Então tu tem um vice-campeonato paulista e um tu foi primeiro lugar. Isso, um campeão paulista e um vice, né? Isso sem contar que eu me considero 2 vezes campeão brasileiro de kart, né? Uma na categoria... Explica essa situação. Uma na categoria novatos e uma na categoria graduados. No primeiro campeonato, que foi em Florianópolis, em 2006, nós éramos líder do Campeonato Paulista de kart, né? Andávamos pela fábrica de chassi Kart Mini e lembro bem que a gente estava tomando, uma expressão do automobilismo, um ferro danado nos treinos do Campeonato Brasileiro. E o seu Mário, que é o dono da Kart Mini, chegou com o chassi Márcio, passa esse carro aqui, porque nessa pista ninguém andava de Kart Mini. Né? Tudo era as outras montadoras, que era a Birel, a Tony Kart, entre outros, Mega. E com esse carro a gente conseguiu fazer um tempo melhor, conseguiu andar na cabeça. E aí eu liderei o treino, fiz pole para a largada do campeonato.
ganhei as 3 primeiras baterias e a última bateria cheguei em segundo, tá? Consequentemente campeão brasileiro. E 30 dias após o título, nós fomos desclassificados. Qual foi a desculpa? A desculpa foi uma brecha no regulamento, onde todo mundo sabe que um motor vazando compressão perde rendimento, né? E o nosso motor, na hora de fazer a vistoria, ele perdeu compressão do motor, ou seja, a curva do escapamento estava quebrada. E todo mundo sabe que quando quebra a curva do escapamento, o carro perde rendimento. Sim. Né? Mas aí conseguiram encontrar uma brecha no regulamento que aconteceu com a nossa desclassificação 30 dias depois. Caramba, não é fácil não. Não é fácil, mas assim, é uma pena que o cara que foi campeão, infelizmente, ele quando foi para as outras competições, ele não conseguiu despontar. Né? E nós, quando fomos para as outras categorias, todas elas, sem exceção, nós nos destacamos, nós fomos elogiados, nós fomos chamados para andar, foi quando abriu portas para eu andar nos Estados Unidos, andar inclusive na Fórmula Ford no Brasil, sempre por convite, né? Sempre, traz o moleque para andar aqui, a gente arruma um jeito para ele conseguir andar, porque andar bem tem futuro, né? Então... Cara, tu falou de Fórmula Ford, né? Outro ponto também que queria que colocasse, imagina, foi terceiro colocado, não é isso? Fui terceiro colocado porque eu fiquei 4 corridas sem pontuar. Uma eu não tive patrocínio para ir e as outras 3 o carro quebrou, né? Mas sempre as corridas todas regulares, sempre ou primeiro, segundo ou terceiro, sempre ali entre o top 5. Tu chegava lá no na caso, frente, né? Entendeu? E aí houve esses problemas aí, né? Problema que acontece, infelizmente o automobilismo é uma caixinha de surpresa. E patrocínio, né? Sempre patrocínio. Exato. Automobilismo tem que ter, não tem saída. Vai chegar um momento ali que você vai ter que ter um patrocínio muito forte. Exatamente. Assim acontece com todos os pilotos, né? Para chegar nas categorias top, você tem que estar com uma base financeira muito à boa, altura, né? para poder disputar devidos campeonatos. E cara, com essa dificuldade todinha, você não conseguiu chegar até os Estados Unidos e correr também. Isso. E, engraçado, nos Estados Unidos eu fui também convidado, né, pela equipe Barley. E lembro que no meu teste, no meu treino para poder fazer as corridas, eu bati o carro, né? Eu dei PT num carro lá. E aí eu até brinquei com meu pai, falei, pai, eu acho que a gente não anda nunca mais aqui. Aí ele falou, não te preocupa, tu bateu, mas tu foi o mais rápido do dia. Então, isso aí acredito que garantiu a nossa vaga na temporada lá. E como é que foi essa temporada lá nos Estados Unidos? Essa temporada foi uma temporada muito boa, né? Onde eu fico feliz assim de falar, porque nós corremos com grandes pilotos do cenário mundial, né? Corremos com o Fábio Orsolon, que hoje é referência do kartismo americano, né? Onde hoje Antônio Pisoni e o filho dele, inclusive, estão andando lá. Estão andando né? lá. Fábio Orsolon andava com a gente, foi campeão no ano seguinte, né? 2009, ele foi campeão de Skip Barber. Tem também corri também com o atual campeão da Fórmula Indy, né, que 3 vezes campeão, Joseph Newgarden, e nós brigávamos ali de igual para igual, né, sempre na ponta nas corridas, né, e foi uma coisa assim que foi surreal, como eu posso dizer assim. Imagino, né, correr nos Estados Unidos deve ser completamente diferente do que tu viveu, e olha que tu viveu experiências bem diferente, né? Saiu aqui do quintal de casa, né? Saiu do Amazonas, São Paulo, outros estados também, e correr internacionalmente. E a barreira, cara, depois dos Estados Unidos aí, o que pegou? Patrocínio também? Cara, infelizmente, porque, pelo visto, o que eu acredito, várias portas e vários momentos assim que... O que eu acredito que nós não fomos para frente foi questão financeira mesmo, patrocínio. Eu fui convidado para andar, me destaquei, os caras me quiseram na equipe, andei. Teve uma época em que a nossa cota de patrocínio foi cortada pelo Estado. Mesmo assim, os caras falaram, não, Márcio, vamos arrumar algumas corridas para ti aqui, organiza tudo, até tu organizar a tua situação financeira lá, né? Então realmente eles apostaram, só que chega um determinado momento em que não dá mais. Que não dá mais. Foi aí quando eu voltei dos Estados Unidos, inclusive líder do campeonato americano, faltando 8 etapas para terminar. Caramba, Márcio.
É a realidade, a gente tá falando né, de 2008. 2008, né? É. Mas agora é pra gente voltar, né, imagina, tu agora em fevereiro até mesmo começou a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Kart já na pista ali do Cartódromo da Vila Olímpica, né? Explica pra gente como funciona a competição, você é o primeiro entre os graduados, isso muda alguma coisa na hora da largada, como é que tá? Bom, o nosso Campeonato Amazonense é um campeonato que nós estamos lutando aí para deixar um campeonato bem organizado. Na verdade, nós estamos tentando resgatar o kart no nosso estado, né? Fazendo aí, inclusive, melhorias na pista. Requentar novamente, né? E tá envolvendo muito, vamos dizer assim, né? Como a gente tá falando aqui, muita parte financeira. E tem a questão política também. Exatamente, né? E esse investimento todo que está sendo feito, por incrível que pareça, é por pilotos parceiros que também amam o esporte, empresários locais, né? E é triste de dizer que a gente tem pouco apoio do governo, do estado nesse esporte, né? Então, voltando à questão, nós estamos tentando reacender o kart no estado. As competições locais têm acontecido pelo menos uma vez no mês, né? E estamos aí na 8ª etapa do campeonato. Agora, dia 10 de dezembro, será a última etapa, né? Para encerrar o campeonato. E estamos com ótimos projetos aí que, se tudo sair conforme o esperado, o nosso kart ano que vem estará muito mais forte. Tá bem mais aquecido, né? Exatamente. Pelo que tu me falou em off, as coisas, o planejamento de vocês está já correndo completamente pensando já em 2023. Isso. Trazer o público para perto. Exato. Vamos trabalhar essa parte de divulgação, vamos trabalhar também, tentar resgatar, trazer alguns pilotos que gostam também, são amantes do automobilismo, mas que não vêm por questões do estado da pista, né? Nossa pista praticamente era uma pista abandonada. Hoje, se você vê como está mudando a pista, é totalmente outro cenário. Está parecendo um cartódromo, né? Em 2014, quando teve a Copa, a nossa pista praticamente foi destruída, né? E agora, atualmente, com frequência, tem alguns eventos locais, né? Como Expo Agro, que também... Isso que eu ia perguntar. Prejudicou vocês, Prejudica, né? Demais, né? Porque, querendo ou não, bagunça todo o formato da pista, bagunça a questão de asfalto, toda a estrutura no caso. Mais uma das dificuldades que acontece ao longo do período do campeonato. Isso. A gente tem vários problemas, né? Com a entrada de outros eventos. A gente teve aí, no período da pandemia e até um pouco antes, um circo. Dentro da nossa pista. Vários meses ali, né? Ficou mais de um ano. É verdade. Ficou mais de um ano, ficou praticamente 2 anos na pista, né? E quando esse circo saiu, meu amigo, o estrago foi surreal. Era realmente bem em cima da pista mesmo, né? Exatamente. Inviabilizou totalmente a prática do kart. A pandemia foi cruel com vocês, né? Exato. E aí fica difícil até um pouco assim resgatar rapidamente, né? Fica, o público não aparece. Isso, é um trabalho de formiguinha agora, né? O kart ficou esquecido, a pista ficou deteriorada, o que consequentemente afasta muito pilotos, porque não é um esporte assim, como estávamos falando, não é um esporte barato. É investimento. Né? Você vai andar numa pista onde vai, dizer um termo técnico, vai ralar teu chassi, vai machucar teu chassi, vai quebrar o carro. Não vai gastar dinheiro para acabar um carro tão rápido assim. Tu foi correr em Roraima, né? Também? Não, ainda não fui lá. Não foi? Não. Porque, imagino, eu acho que foi uma das opções também para os locais, não é? Os locais, ou alguns foram ou não com esse fechamento? Não, na verdade, Roraima é até um exemplo para a gente agora. O cartódromo voltou a receber competições recentemente. E já é um local onde tem pelo menos 50 a 60 pilotos no grid. Né? Um número aí totalmente elevado. Agora, como é que pode isso em um estado menor, pequeno? Menor. Não é qualquer estado que já teve um piloto na Fórmula 1. O que eles fizeram de diferente lá que tu acha que pode ser utilizado aqui? Estamos estudando ainda o modelo deles, né? Inclusive, estamos em conversa com os diretores de Roraima, do cartódromo de Boa Vista, e vamos tentar trazer o modelo deles para o nosso, né? Entendi. Então foi mais a questão organizacional. Exatamente.
E assim, porque se tiver bem organizado, tu passa confiança, né? As pessoas passam a querer também investir, né? Patrocinador, aí chega patrocinador, tem mais visibilidade, e aí mais gente para querer correr também. Né? E a gente também vem, como acabamos de falar, da pandemia, né? Onde o nosso cartódromo praticamente ficou inviabilizado, né, de uso. Então é um trabalho de formiguinha, é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, organizar, mas se Deus quiser para o ano 2023 promete muita coisa boa. A última, tu falou, é 13, né? Não, dia 10 de dezembro, a última 10 de etapa. dezembro. Imagina, tu que já foi correr fora, já correu em outros estados, tem até experiência para falar, né, o que falta de organização no nosso aqui, o que a gente pode fazer, implementar. Como é que tu enxerga isso? Cara, o que... Tu acha que falta o privado, patrocínio privado, falta questão na mais verdade, do Estado? falta um pouco de tudo, né? O nosso esporte, ele praticamente é esquecido por estar dentro de uma, como se chama, né? Federação Amazonense de Alto Rendimento, a FAR. Ela está dentro de um complexo esportivo. E ela não tem aquela visibilidade de esporte. Nós não temos essa visibilidade de esporte. Nós somos olhados como, tem meia dúzia de carro ali andando e é isso. Não tem força. Não tem força, entendeu? E agora, como eu estava comentando contigo, eu, Paulo de Carli, Felipe Pinto e o Fabrício Davi, nós estamos montando uma estrutura para que nós possamos ser vistos com outros olhos pela federação, né? E também, como falamos mais cedo, procurar empresas privadas que possam apoiar o nosso esporte para que ele volte a ser aos tempos áureos, né? Volte a ser como 2000, realmente como um dia já foi, por exemplo, 2012, como estávamos conversando. Foi uma época assim, o auge do kartismo, né, do amazonense, onde tinham várias concessionárias que apoiavam e fez um mega evento que era transmitido ao vivo e era uma coisa assim do nível alto. Deu outra cara, né? Exatamente. Deu outra cara completamente e motiva até mesmo os pilotos, motiva a turma a participar, né? Acredito que aumenta o número de inscrições até mesmo. O público também, né? O público vê na TV, aí quer participar também. E tem uma outra modalidade de esporte agora, também de kart, né? Que é o kart indoor, que é o kart rental de aluguel, que está trazendo um número de pilotos também muito grande, né? Que com certeza ano que vem vão agregar aí a trazer esse volume. Então tu acha que o kart indoor também ele vai aqui pro kartódromo também, possivelmente ano que vem? Possivelmente. Vamos fazer de tudo para 2023 tentar trazer isso para kart indoor. Então vai ser possível uma pessoa chegar lá, alugar um kart e andar. E andar. Que isso consequentemente o cara que é apaixonado por automobilismo vai andar, vai ter aquela experiência ali, vai olhar o kart profissional e com certeza vai fazer esse salto, vai fazer essa ponte. E vai andar numa pista maior, né? E vai andar numa pista profissional. Exatamente. Né? Vai fazer essa ponte ali, realmente o amante da velocidade, ele vai andar ali no kart indoor, não vai se contentar com aquele pouquinho ali e vai fazer essa ponte de transição pro kart profissional. Não deixa de quebrar a maior barreira, né? Que no caso seria financeira. Como tu falou, tu começa, ele cria gosto ali. Você vê novos talentos também, né? Diminui a barreira para você desenvolver novos talentos. E outra coisa, o kart rental acaba terminando sendo uma forma de competição dentro do próprio kart. Né? E aí faz esse salto aí, né, pro profissional. Cara, imagino, né? Imagino que isso vai ajudar. Essa foi a receita utilizada pelos vizinhos aqui em Roraima? Acredito que não. Né? Nós estamos falando isso aí de Boa Vista, é um local onde concentra um poder econômico muito elevado. Então isso torna as coisas muito mais fáceis. Né? Por exemplo, aqui, quando iniciamos o campeonato, nós iniciamos um campeonato com 12 motores comprados para o clube para fazer esse campeonato. Então isso aí já limita o número de pilotos na categoria. Se você quer uma categoria equilibrada, tem que ter esses motores iguais, de uso iguais, com a mesma preparação para andar. Boa Vista já começou com 40. Caramba. Com 40 pilotos comprando motor
destinado somente para o clube, sem ser motor de treino. Caramba. Então a gente coloca na balança aí, a chave deles é só o poder econômico. Em média tá quanto o motor? 6 mil. Só motor. Aí você compra um chassi que hoje um chassi zero custa nada mais, nada menos que 25 mil reais. Um chassi de ponta. Que vai andar numa categoria dessa, ninguém quer ser feio, né? Não. Todo mundo andar como manda o figurino, né? Não é brincadeira não. E aí um jogo de pneu? Um jogo de pneu 800 reais. Dura ali em média 200 a 300 voltas. Márcio, aproveitando que tu tá aqui, e a experiência de correr os 500 km de Interlagos? A experiência do 500 km foi... Eu uso muito essa palavra porque realmente é surreal. A história que vocês contaram e realmente é surreal. Foi mesmo. Um feito assim que eu já tinha experiência de ter corrido Interlagos, mas nunca tinha tido a experiência com aquele carro, o Spider. Apesar dele ter sido bem próximo do Fórmula Ford, motorização parecida, pneu slick, né, o câmbio Hewland, um câmbio inglês de H, que a gente chama, faz as marchas normais sem ser sequencial. Então, e aquela emoção, aquela adrenalina de você estar ali dentro do Autódromo Interlagos, para um cenário de corridas de Fórmula 1, grandes nomes, grandes pilotos, grandes carros, grandes equipes, e chegar lá assim, pum, cair de paraquedas aqui, na semana da corrida, sem treinar, sem conhecer o carro, e fazer o que fizemos, né? Na chuva, né? Na chuva, com quebras, ser chamado daquele filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Que é aquele filme de corridas de trenó. E, então foi assim realmente surpreendente. Imagina a emoção, né? Porque você correr em Interlagos e cheio, como tu falou, grandes equipes, grandes nomes, né, no local. E com adrenalina, né? Porque não foi fácil até chegar o dia da corrida, né? E bote adrenalina, né? Ajeitar o motor no último dia lá de madrugada. Nós tínhamos tudo pra não conseguir fazer nada. E também pra resolver desistir, né? Pra desistir. Nós tivemos tudo pra acontecer isso. Só que assim, viemos de longe. Gastamos uma nota pra estar lá. Querendo ou não, eu tenho uma experiência com os motores, né, de fabricação de motores, de preparação, e o motor específico que estava no carro é um motor que a gente usa muito na arrancada, que é o motor AP, então eu conheço muito desse motor. E quando tivemos os problemas dos motores, olhou um para a cara do outro, assim, eu, o Paulinho e o Felipe, e falou, eu acho que acabou aqui. Eu falei, não. Vamos tentar arrumar um jeito de consertar isso. O Paulinho, não, então vamos botar pra cima o que a gente precisa fazer. Outro motor, o que é e tal. E tá, vamos testar esse acerto aqui. Não vai, não deu. O carro quebra, lá vem o Paulinho rebocado. Aí vai, bota o carro pra andar novamente, vai o Felipe, lá vem o Felipe rebocado. Aí eu saio com o carro, lá vem eu rebocado. Então falamos, cara, agora acabou. Não, peraí, gente. E aí, graças ao conhecimento que a gente adquiriu lá, né? Porque se fosse tudo muito fácil, nós teríamos chegado lá, ficar na nossa zona de conforto, andar no carro, passar, treinar e acabou e ir para casa. Não, o carro quebrou aqui, vai buscar informação ali no box vizinho, conversa com o cara, aí vem o outro. A comunidade ajudou, né? Aí, pô, tu é o Márcio, lembro de ti daquela época, tu acelera pra caramba e tal, não sei o que, tu é de Manaus e tal, vamos ajudar. Então, muita gente nos ajudou. Tanto é que o rapaz que fez o nosso acerto da injeção programável, que foi também o rapaz que conseguiu um motor reserva para a gente poder fazer a corrida, ligou para um amigo dele, cara, acabei de montar um carro aqui na pista, isso sábado, 11h30 da noite. E a gente precisava passar no dinamômetro para acertar o carro para a corrida de amanhã. Caramba, mas vocês não fizeram nada? Não, os caras não andaram nada. Então o cara abriu a oficina para a gente 00:30, numa chuva. E nós acertamos o carro de madrugada, de sábado para domingo. O Paulinho estava no hotel muito longe da pista, era 1h30, 1h40 de carro. Ele foi para casa dele 4h da manhã, 6h30 ele estava na pista de novo. Só tomou um banho, tomou um café e voltou.
Então nós não dormíamos nada, não nos preparamos, não conhecemos a pista, não conhecemos o carro e fizemos o que fizemos. Né? Eu larguei de 28º, fui para 14º, né? Antes do primeiro problema, quando o carro começou a aquecer. E aí ficamos ali no box, saí novamente, o carro perdeu o rendimento de novo, mais uma vez aquecimento. Tive que descer do carro para identificar o problema. E né? qual era o problema mesmo? O problema era só a bomba d'água que estava frouxa, né? A correia da bomba estava frouxa, mas ali naquela agonia os mecânicos não conseguiram perceber que era aquilo, só perceberam que não estava chegando água no radiador. E cara, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Imagina a sensação no final, né? De alívio, assim, caramba, conseguimos chegar. Deu tudo certo. Tínhamos tudo para desistir, para parar na sexta-feira, antes mesmo da tomada de tempo. E não, a nossa perseverança e nossa fé fez com que a gente chegasse até o final. E esse feito histórico aí. Que não deixa de ser uma história para contar, né? Depois, sim, quando tiver mais velho, olha, 500 quilômetros de Interlagos. E a pessoa olha. Vice-campeão de uma corrida que é icônica no país. Mas eu deixei até para tocar no assunto dos 500 quilômetros e falar de outras passagens tuas, para até mesmo as pessoas perceberem que não foi assim, né? Tu já tinha uma base até mesmo, muita experiência, né? Correu fora, campeão paulista, correu nos Estados Unidos, então acredito que isso tudo aí te ajudou a esse resultado também, junto com os meninos, né? Tudo é fator de contribuição. Somatização, né? Experiência. Mesmo assim, eu estava praticamente 14 anos afastado. Faziam 14 anos que eu não pisava num carro de corrida. Né? 14 anos. 14 anos que eu não andava num carro de corrida, mas foi que nem andar de bicicleta, né? Sentou ali, a memória vai voltando. Se ajeitou, né? A memória vai voltando ali. É isso. Toda aquela emoção ali. Com certeza. Você antes de entrar no carro é um frio, é uma tremedeira aí que só passa depois que dá a partida e engata mais. Show de bola. Márcio, hoje o nosso podcast foi curtinho, mais do que especial. Enfim, a gente teve um ajuste técnico no início. Queria te pedir para deixar tua mensagem, fazer tuas considerações finais. Nosso tempo está chegando ao fim. Você vai voltar aqui de novo, aqui no sábado, aqui a gente tem um QG Hits, aí a gente bate um papo, até deixo o convite para os demais do kart, para tanto o QG Kart quanto o QG Hits no sábado de manhã. Vocês automaticamente estão convidados, imagina, mais do que nosso dever falar sobre o esporte local. Eu queria agradecer o espaço, né, Alfredo, cedido pra gente aí, nós kartistas. Quero adiantar que a gente vai trazer, pelo menos aí uma vez por mês, tentar trazer um piloto. Sim, para falar um pouquinho da história, da trajetória, para que o nosso público aqui conheça o automobilismo. Vamos popularizar. Caras, né? Vamos tentar popularizar local, isso, entendeu? E fazer com que o kart seja visto, seja conhecido. Show de bola, Márcio Pavanelli. Também por isso que eu deixo o convite para os demais. Pelo menos eu vou tentar aí uma vez por mês abrir aqui o espaço aqui para trazer vocês, para a gente ter um bate-papo, tá? Obrigado por aceitar nosso convite, compartilhar com a gente aí rapidamente a tua passagem pelo automobilismo, né? Kart, Ford, Estados Unidos, 500 quilômetros de Interlagos. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Black Novembro na Toyolex tem Yaris SD automático a partir de R$ 92.990 com acessórios e emplacamentos inclusos e conta ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Liga no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos Toyota e Toyolex. E para você que está procurando o seu carro novo, agora com o consórcio Toyota ficou mais simples e rápido. E tem mais. Essa semana está tendo Black Week do consórcio Toyota de 21 a 26 de novembro. Você terá 20% de desconto na taxa de administração e na compra do seu Toyota ganha ainda 2% de cashback para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo, sem alterar o valor do seu crédito. Para maiores informações, basta ir na Toyolex, na Constantino Nery, ou mandar um WhatsApp no 981-180390. E finalmente chegaram a Manaus as melhores motos elétricas do mundo, as motos de alta performance da Aurum e as ideais para a mobilidade urbana da IADEA.
todas 100% elétrica. Faça uma simulação pelo telefone 3199-9007. 3199-9007. Você pode encontrar uma Manaus Motors na rua Major Gabriel, número 1000, ou lá no Roda e no Porto de Manaus. Agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga nossos perfis nas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro. Com transmissão e operação de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição do site Queijo do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo.